Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado ao vivo, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar, segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista. Eu vou mostrar para você o passo a passo para você encontrar as melhores regiões no seu gráfico, para que você possa ter acesso a um operacional extremamente lucrativo, extremamente assertivo e também com baixo risco. Pessoal, eu queria pedir a todos vocês para que deixassem o like nesse vídeo, clicando no botão gostei aqui abaixo. E também, se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, clicando aqui abaixo do lado do meu nome, Gabriel Pinotti. E também não deixe de clicar no sino de notificações para que você receba sempre informações quando eu estou online e quando tiver novos vídeos aí para vocês, tá? Bom, pessoal, eu estou com o gráfico de 5 minutos do mini índice. A gente pode observar aqui facilmente a nossa movimentação que nós estávamos trabalhando no pregão anterior. A gente teve aqui o mercado trabalhando dentro de uma consolidação, né? Então o mercado estava consolidado entre este topo e entre esta regiãozinha aqui de fundo, né? Nós tivemos aqui esses dois pontos para a gente trabalhar como regiões aí de fundo. Aqui nós tínhamos uma região chamada região de termômetro. Caso o mercado estivesse abaixo dela, existiria uma grande chance do mercado encostar no fundo. Caso o mercado estivesse acima dela, existia grande chance do mercado encostar no topo. Pessoal, nós temos três tipos de movimentação no mercado financeiro. O primeiro, nós temos aí a tendência de alta, que o mercado vai trabalhar com topos cada vez maiores que os topos anteriores e fundos cada vez maiores que os fundos anteriores. Nós chamamos isso de tendência de alta, nós chamamos isso de topos e fundos ascendentes. Quando uma resistência é rompida, ela torna-se um suporte. Então, nós temos aqui também a teoria da bipolaridade. Nós temos também o mercado trabalhando deste formato, que ele é conhecido como tendência de baixa, é na verdade o inverso. Nós temos topos cada vez menores que o anterior e nós temos fundos cada vez menores que os anteriores. Este ponto também é chamado, aqui na teoria de bipolaridade, quando um suporte perde sua função, ela torna-se resistência. Então aqui a gente tem o inverso do que acontece nesse ponto. E nós tivemos também o último, e não menos importante, e também o que aconteceu no cenário desse último pregão que a gente marcou, que é a neutralização ou range, ou caixote, ou tendência lateral, canal lateral, tem várias formas, mas isso daqui nós chamamos comumente de consolidação de mercado. Consolidação de mercado é quando o mercado está trabalhando dentro de dois pontos importantes. Esses dois pontos importantes podem ser aí um suporte e uma resistência. Então, se o preço estiver abaixo, nós temos aqui uma resistência que impede o preço de subir. E se o preço estiver acima, nós temos aqui um suporte que impede o preço de cair. E aqui o preço fica trabalhando dentro dessa zona. Por que acontece isso, pessoal? Porque existe um equilíbrio de forças vendedoras e compradoras que aceitam negociar o mercado neste intervalo de preço. Esse intervalo de preço é o valor justo que o mercado acredita naquele momento, certo? E também existe a acumulação e a distribuição, que ela é visualizada através de uma consolidação, tá? Então é muito importante você saber esses três pontos para que você possa entender isso daqui. Então aqui, se a gente for trazer o desenho para cá, você tem aqui a resistência que impede o preço de continuar subindo, você tem aqui o suporte que impede o preço de continuar caindo. Para o preço continuar caindo, ele precisa vencer o suporte, para o preço continuar subindo, precisa vencer a resistência. A resistência ela é conhecida numa consolidação como melhor local para venda, e o suporte é conhecido numa consolidação como melhor local para compra. Então, baseado nessa lógica, você vai buscar mais fatores que confirmam para você essa leitura que você tem da teoria básica, né? Então, você primeiro precisa aprender a teoria, você precisa aprender todos esses formatos e suas peculiaridades, para que depois você possa aplicar no mercado real.
Então você tem aqui a teoria que a gente aplicou aqui abaixo no mercado real. E aqui nós vamos observar outros fatores que confirmam para a gente a nossa leitura. Então, se a gente sabe que suporte é a melhor região para a gente comprar, e aqui o mercado aparentemente perdeu o primeiro nível de suporte, mas a gente começa a observar que aqui ele começa a deixar pavio, sinalizando para a gente que pode existir uma demanda compradora atuante nesse ponto, porque todo mundo que analisa um gráfico sabe que o suporte é uma região compradora. O que a gente vai fazer? Aguardar uma confirmação de que o mercado tem alta chance de subir, porque a gente já tem uma região interessante, a gente já sabe a teoria, já sabe o que fazer, falta só, digamos, ter uma confiança maior na nossa leitura. E para isso a gente observa que a mínima do dia, ela é o suporte mais importante do dia. E se a gente tem a mínima do dia mostrando para a gente demanda compradora com candle gatilho, isso daqui é o que a gente faltava para ter ali uma leitura de compra, para ter ali a nossa, abre aspas, certeza na hora de tomar a nossa leitura. Então você tem aqui suporte, melhor região compradora, região de fundo, demanda compradora, início de demanda, mínima do dia, melhor ponto para comprar no dia, candle gatilhos, demanda compradora, você tem toda a informação aqui que você precisa e também a perca de uma linha de tendência curta. O que nós vamos fazer? Vamos entrar com uma operação nesse ponto, no caso eu gosto de entrar nesse candle gatilho, colocar o nosso stop abaixo da mínima, descolado ali da mínima, né? E nós vamos buscar nosso alvo, o termômetro. Por que o termômetro? Qual é o alvo técnico de uma consolidação, pessoal? Aqui numa consolidação, qual é o alvo técnico? Vamos começar pelas tendências. Primeiramente, se eu compro nesse ponto aqui, que é o melhor lugar para a gente comprar, meu alvo técnico, obviamente, é aqui, no topo. Por quê? Esse topo é uma resistência, então a gente vai buscar até aqui. Numa venda, eu quero vender sempre nos topos, certo? Esses são os melhores lugares para a gente vender. Então, se eu faço uma venda aqui, onde é meu alvo? Meu alvo, obviamente, é no último fundo. Por quê? Porque esse aqui é o último suporte. Ele vai impedir o preço de continuar caindo. Eu não posso adivinhar que o preço vai cair e continuar. Então, eu tenho que antever e proteger minha operação. E aqui na consolidação, se eu compro aqui no suporte, onde que é a minha próxima resistência? É o topo. Então, obviamente, meu alvo é o próximo topo. Porém, pode ter consolidações como esta aqui, que a gente tem essa região como sendo uma região importante que pode atrasar ali a evolução do preço até aqui em cima. Isso aqui é chamado também de resistência intermediária. Esse ponto de resistência intermediária, que a gente normalmente chama como termômetro, pode impedir o preço de continuar subindo. Então, para que a gente não tenha uma falsa esperança de que o mercado pode chegar até aquele topo e a gente quer sempre proteger nossas operações, a gente vai antecipar nosso alvo, que anteriormente era aqui, para a resistência intermediária, que é esse ponto, onde você tem aí 875 pontos de ganho e 180 pontos de risco. Gabriel, qual outra forma de eu poder acompanhar esse trade? Traçar essa linha de tendência aqui, e na medida que o mercado estiver dentro dessa linha de tendência, você vai continuar comprado, certo? Bom, depois disso, o que nós tivemos aqui? O mercado sentindo a resistência aqui na resistência intermediária, como a gente já sabe de costume. O mercado sente também a perda dessa linha de tendência. Teoricamente, ele forma aqui um topo duplo, perde a linha de tendência. Quando ele retorna formando uma bandeira de continuidade aqui, depois de romper uma região de suporte. Então, você tem aqui uma região de suporte, que agora é uma resistência. Você tem aqui uma figura, que é uma figura de continuidade. Você tem aqui demanda vendedora e candle gatilho, dando mais confiabilidade na sua leitura de queda. A sua decisão agora é você trabalhar com a sua venda no rompimento do candle gatilho, e aqui você vai buscar a projeção desse primeiro movimento, buscando a continuidade desse movimento para cá, onde você tem ali 165 pontos de risco para 750 pontos de alvo. Mais uma vez, sem nenhum tipo de calor, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade na tomada de decisão. Tudo utilizando a teoria e aplicando no cenário real.
Bom, depois disso, mercado desce vendido, nós temos essa linha de tendência, enquanto o mercado estiver dentro dessa linha de tendência, nós só vamos pensar na venda. Quando o mercado ganha a linha de tendência, inclusive ele retorna em cima de uma região que antes era suporte, torna-se resistência, é rompida e vira suporte novamente, você tem aqui o mercado formando a armadilha de fundo. Quando o mercado passa para cima da armadilha e volta fazendo o teste de oferta com candle gatilho, você tem aqui mais uma oportunidade de entrada na fase compradora. Então a gente vai buscar aqui uma oportunidade de compra, lembrando que essa compra tem um risco um pouco maior do que os outros trades que a gente está fazendo, porque trades de armadilha sempre são suposições de que esse big player que está girando o mercado vão conseguir, melhor dizendo, girar o mercado para cima, e ali a gente precisa tomar certas cautelas. Você tem aqui a última região de resistência, esse ponto, a gente vai trabalhar nesse ponto aí com 310 pontos de alvo e 230 pontos de stop. Certo, pessoal? Leitura clara, leitura objetiva, o preço fala para você o que você tem que fazer, o preço mostra para você toda a sua tomada de decisão, e para você que quer aprender com profundidade todo esse conhecimento, com muito mais detalhe, muito mais didático e com toda a minha experiência de 8 anos no mercado financeiro, analisando o mercado todos os dias desta forma, acesse aqui na descrição desse vídeo ou acesse gabrielpinotti.com e venha fazer o meu treinamento completo, que vai do zero absoluto ao avançado para você ter sucesso no mercado financeiro. Então acesse agora mesmo gabrielpinotti.com, dá uma olhada aqui como você pode fazer para aprender a negociar utilizando toda a metodologia baseada em análise técnica purista, e faça o seu investimento hoje mesmo, clicando aí no botão Aprenda Hoje Mesmo. Então não perca mais tempo, venha aprender a negociar do zero absoluto ao avançado, utilizando todo esse conhecimento, e saiba como aplicar toda a teoria na prática e aprender a negociar que nem os grandes operadores da bolsa fazem todos os dias. Bom, pessoal, para amanhã, principais pontos, nós temos esse ponto aqui de topo, nós temos esse ponto aqui de fundo, nós temos esse ponto intermediário e esse ponto intermediário. Então nós vamos trabalhar com essas regiões ali para o pregão de amanhã. Na questão do dólar, o dólar nós vimos trabalhando ali com a primeira tendência que nós comentamos ali no momento teórico do índice, né? Você tem aqui topos e fundos ascendentes, que eu chamei para vocês de tendência de alta ali. Então você tem as melhores oportunidades compradoras aqui nesses pontos de fundo, certo? E aqui você tem o último topo, a última resistência, o ponto que impede o mercado de continuar subindo. O mercado abre aqui em cima com esse candle gatilho, ele simboliza para você demanda vendedora neste ponto, ele simboliza para você esse gap, simboliza um candle verde forte, e aqui você pode aliar duas informações, e aqui eu não gosto muito de dar esse tipo de visão, porque muitos traders iniciantes podem se confundir, mas quem já tem um pouco de experiência sabe que o mercado trabalhando com esse gap de alta, teoricamente ele está num topo. Se você for analisar aqui pontos pretéritos, você vai observar que isso daqui é uma região de topo, você vai observar que isso aqui é uma região de topo, você vai observar que isso aqui é uma resistência. Então você está observando o quê? Que o preço está em uma região vendedora, uma região de venda. E aqui você tem o que? Demanda vendedora, sinalizando para você possibilidade de defesa dos players ali nessa região, aliada a uma força vendedora. O que nós podemos fazer aqui? Entrar neste candle gatilho vendedor, colocar um stop acima dessa máxima aqui e buscar o último fundo. No caso, você tem o último fundo aqui, você pode fazer uma parcial aqui, você pode fazer diversas formas de gerenciamento de risco. Mas lembrando a todos, isso é uma leitura para quem já tem um pouco mais de experiência no mercado e quem já tem um pouco mais de experiência na observação gráfica. Iniciante não pode ficar caçando esse tipo de trade, é um trade que tem um risco mais elevado. Aqui abaixo nós temos uma armadilha de fundo mais uma vez, o mercado perde aqui a armadilha, faz o teste de oferta, apresenta candle gatilho e vai buscar aí a última resistência que você tem aqui, que é esse ponto. Então você tem aqui uma entrada nessa região, com stop aqui abaixo e o alvo de 29,5 pontos. Então você tem esse trade aí onde a gente trabalha
baseado na leitura da absorção de todo esse movimento de queda. Algum big player fez aqui uma reversão de posição, né, impedindo o mercado de continuar caindo e tentando fazer com que o mercado girasse para cima. Depois aqui nós temos uma figura de continuidade, que o mercado acaba rompendo, você tem aqui uma região de suporte, o mercado confirma a leitura, vai buscar a regra dos 90%, e aí a gente tem nosso dia finalizado. Para amanhã nós vamos trabalhar com esse ponto vendedor aqui que ficou importante para o nosso dia de hoje. Nós vamos também trabalhar aqui com essa região de fundo e nós vamos trabalhar aqui com essa movimentação de topos e fundos ascendentes que o mercado vem desenvolvendo dentro dessa consolidação maior. Bom, e para finalizar, pessoal, gráfico de 60 minutos, vamos dar uma olhada no Forex aí, que a gente tem algumas movimentações ou não. Euro-dólar inicialmente, o mercado está se desenvolvendo ali, nada muito importante para a gente ainda. GBP-USD, o mercado acabou saindo da região, não confirmou nossa movimentação de queda aqui. O que nós vamos fazer agora? Aguardar o mercado tomar alguma nova forma baseado nesse movimento que ele está desenvolvendo aqui abaixo desse canalzinho, certo? E por fim o STJPY, nós temos aí o mercado iniciando o movimento de alta, perdendo aquela bandeira, então a gente tem a projeção desse movimento dessa perna até aqui em cima. Vamos ver como o preço vai se comportar aí, tá? Bom, galera, não deixa de dar o like nesse vídeo se você gostou desse vídeo. Comenta aqui abaixo, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal. Muito obrigado a todos e não deixe de fazer sua matrícula hoje mesmo para aprender a negociar que nem os grandes operadores do mercado. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.